Convidar você agora a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 8, no versículo 12. Apenas o versículo 12. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler esse versículo onde fala a palavra do Senhor para nós essa noite. João capítulo 8, versículo 12. Vocês encontraram no Evangelho de João? Assim diz a palavra de Deus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus para a palavra. Senhor, nós lemos que o Senhor falará com o seu povo, e nós sabemos que o Senhor fala pela tua palavra. Então, que em nome do Senhor Jesus, que nessa hora o Senhor fale aos corações, trazendo luz e verdade para a tua glória, Pai. Amém. Nosso tema, como eu disse, da nossa mensagem hoje é que Jesus é a luz do mundo. Você já teve a oportunidade negativa, é claro, de ficar sem energia? No Brasil isso é raro acontecer. Eu lembro que teve um dos últimos cultos presenciais aqui em Abaeté, em que acabou a energia no bairro e a gente ficou cultuando a Deus no escuro mesmo. Uma experiência interessante. E eu lembro que eu, como missionário, trabalhei num país e lá a luz ficava 5 a 6 horas por dia, no mínimo, fora. E às vezes, naquele calor de 40 graus, a gente dormindo e acabava a luz, a gente tinha que, já uns 30 graus à noite, né? Não tinha ventilador. E eu lembro que os vizinhos, as pessoas iam para a rua para conversar no escuro. E era muito ruim quando isso acontecia 7, 8 horas da noite, andar no escuro, perigoso. E acontece o perigo de a gente nos acostumar às vezes com as situações. Eu lembro que depois de um ano morando nesse país, a gente já acostumado a ficar sem energia, dormir no calor de 30, 35 graus, sem ventilador. Corre o perigo da gente se acostumar com coisas ruins também. Por exemplo, nesse período de pandemia, com as transmissões de culto online, corre o perigo da gente se acostumar e depois ter dificuldade para voltar para a igreja. Porque é cômodo, né? A gente na nossa casa, não precisa sair. E nós temos que tomar cuidado para não nos acostumarmos com coisas ruins, não nos acostumarmos com o escuro da vida, porque depois pode ser muito difícil. Você já viu quando você está dormindo e chega alguém e acende a luz do nada de repente e aquilo te incomoda? Esse é o perigo da gente caminhar muito tempo longe de Jesus, sem a luz de Cristo. A Bíblia nos fala que esse mundo é um mundo escuro. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ali vai dizer que que Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Esse mundo sem Cristo, a nossa vida sem Jesus é uma vida escura. E esse império das trevas que diz Colossenses 1,13, ele tem um governador, é o próprio diabo. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo é escuro. Esse mundo é um mundo de trevas por causa do pecado. Então corre o perigo da gente, nessa condição humana, de caminhar muito tempo no escuro. Sem Jesus, sem Cristo, sem a luz, nós vivemos uma vida de trevas. Você tem que concordar comigo que isso é verdade. A Bíblia fala que Deus, Ele fala aos corações humildes e quebrantados. Nessa noite você tem que concordar comigo que sem Cristo, a sua alma é cheia de caminhos estreitos, escuros. A sua vida, você caminha sem dar passos certos, errando, tendo más escolhas. Porque Jesus disse em outro versículo sobre isso, no capítulo 12 de João mesmo, no versículo 46, o Senhor Jesus disse: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja que Jesus fala: aquele que crê em mim
ele não permanece nas trevas. Ou seja, sem Cristo, sem a fé no Senhor Jesus, o homem está em trevas. O homem caminha no escuro, sem saber o seu propósito de vida, sem saber por que existe, por que levanta toda manhã. Então talvez a sua vida caminhe assim, você tenta achar um propósito, você busca trabalhar, você busca se alegrar, mas a sua vida está escura. Talvez o seu casamento não está bom, as suas escolhas não têm sido corretas. Talvez você que está me ouvindo hoje caminhe em trevas, caminha sem a direção. Mas então nós vemos nesse texto, nesse pequeno versículo, que o Senhor Jesus disse que existe então a condição humana, existe uma pessoa e existe um chamado. É sobre essas três coisas que eu quero falar hoje. A condição humana eu já disse, mas existe também nesse versículo a revelação de Deus para nós, que existe uma pessoa que pode mudar essa condição humana. E essa pessoa tem um chamado. Essa pessoa é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para as pessoas que estavam ouvindo, e o Senhor Jesus diz hoje para você, Ele diz: eu sou a luz do mundo. No livro de João, o evangelista João, o apóstolo João, ele quer mostrar a divindade de Jesus. É um evangelho diferente dos outros três, onde ele trata, os outros também mostram Jesus como Deus, mas este aqui, ele é o assunto principal, onde João fala que Jesus é o verbo que estava com Deus e que era o próprio Deus. É onde João mostra que Jesus por 7 vezes diz: eu sou. Por exemplo, Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E essa expressão eu sou, que o Senhor Jesus diz nesse evangelho, é uma expressão usada apenas por Deus. Em Êxodo capítulo 3, quando Deus manda Moisés fazer a sua missão, e Moisés fala para o Senhor: mas o que eu vou dizer para eles? Em nome de quem eu estou indo? E o Senhor Jesus diz no versículo 14 de Êxodo capítulo 3, Deus diz: eu sou o que sou. Diga para eles que o eu sou o enviou. O eu sou mostra a totalidade e o absoluto Deus, Criador, eterno, imutável. Não há um nome que caiba todos os atributos poderosos de Deus. Por isso ele fala: eu sou, te envia. Ninguém pode dizer eu sou com tanta totalidade, só Deus. E Jesus, ele vem à terra e ele fala para os homens: eu sou. No mesmo capítulo 8 de João, no versículo 24, Jesus diz o seguinte: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus aqui atribuindo para si o atributo de Deus, porque Ele é o próprio Deus encarnado. E Ele diz que se os homens não crerem que Ele é, os homens vão morrer nos seus pecados. Se você não crer nesse Senhor, o Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para iluminar esse mundo de trevas, você vai morrer nos seus pecados. E morrer nos seus pecados significa a condenação eterna. Portanto, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus é essa pessoa única que pode iluminar homens em trevas, que pode mostrar para você o caminho da salvação, onde Ele mesmo é o caminho. Ele veio para iluminar para você que há uma porta para a salvação, que Ele mesmo é a porta. Jesus é a luz do mundo. Quem faz esse convite para você não é uma pessoa qualquer. Nenhum dos apóstolos, ninguém da família de Jesus poderia falar eu sou.
Quem faz esse convite para você é o próprio Deus. É um convite do amor de Deus. Então, se a sua vida está sem direção, se você não sabe para onde vai a sua alma, se você está com medo dessa pandemia, se tudo está escuro para você, se as coisas não estão claras, se você tem medo de morrer, se você está pensando em se matar, se você não tem mais uma solução para o seu casamento, se você não tem esperança, se você está em trevas, Jesus veio para você que reconhece que está em trevas. Jesus veio para os pecadores. E Ele veio para iluminar a nossa vida, para dar luz nas nossas trevas e mostrar que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o pão da vida, Ele é a água que sacia os homens. Não há nenhum outro. Como eu falei, nenhum dos apóstolos poderia ser esse caminho. A mãe de Jesus não é esse caminho. O pai de Jesus terreno não é esse caminho. Só Ele é. Por isso Ele fala: eu sou a luz do mundo. Então essa é a condição do homem. O homem está em trevas. Reconheça. E essa é a pessoa que te chama, o Filho de Deus, o Eu Sou. E Ele te chama para segui-lo. Veja comigo o versículo, eu vou ler novamente. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O chamado de Jesus é para que você creia nele e siga ele. E crer não é falar que acredita, porque até os demônios, eles creem e tremem diante de Deus, você sabia? Nós ouvimos as pessoas falarem: não, eu creio em Jesus. Não, se você ainda não segue Jesus, se Ele não iluminou o seu caminho, se Ele não abriu seus olhos, você ainda não segue, mas hoje você pode passar a segui-lo. Essa pessoa, Deus, Jesus, a luz do mundo, te chama para segui-lo. E se você seguir Jesus, Ele fala: pelo contrário, você terá a luz da vida. Aqueles que seguem Jesus, Jesus oferece a luz da vida, que significa a vida eterna. Jesus oferece iluminação pela sua palavra, ou seja, você vai saber como caminhar. A palavra de Deus te dará sabedoria para as suas escolhas. E quando você segue Jesus, você tem a certeza que não está sozinho. Porque se você segue, significa que Jesus está à frente e você está seguindo Ele. E há outros discípulos, há outras pessoas que também seguem Jesus. Ninguém segue Jesus sozinho, tem pessoas para caminhar com você. Nós estamos caminhando juntos, porque Ele iluminou a nossa vida. E veja bem que Jesus, Ele começa esse versículo falando de novo. De novo lhes falava Jesus. Jesus já é a segunda vez nesse evangelho que Ele fala que Ele é a luz do mundo. Se você ver comigo no capítulo 3 de João, no versículo 19, se você não está com a Bíblia, só ouça. Olha o que Jesus disse no capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui Jesus, no capítulo 8, versículo 12, ele fala de novo. Jesus está falando com você de novo. Talvez você já ouviu de Jesus, talvez você frequenta uma igreja, e Jesus está falando com você mais uma vez. Você está tendo mais uma oportunidade. E de novo Jesus fala o quê? Me segue, eu vou iluminar a sua vida. Porque veja o perigo, no versículo 19, Jesus diz que o julgamento dos homens será porque a luz veio ao mundo. Jesus iluminou os homens, mas diz lá que os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Os homens amaram mais a sua condição terrena caída, os homens amaram mais os seus pecados, os homens amaram mais a sua segurança nessa terra do que a luz do mundo, e por isso serão julgados, porque negaram o convite dessa pessoa para segui-lo. Qual é a sua condição? Jesus está falando com você de novo. Quem você vai amar mais? Você vai amar esse que ilumina a sua vida? Sim, Ele vai iluminar e vai mostrar os seus pecados, para que você se arrependa, mas Ele vai iluminar para que você tenha essa luz para a vida, para caminhar com Ele. Reconheça então, queridos, a sua condição. A sua condição sem Cristo é em trevas. É a palavra de Deus que nos diz isso. Se você reconhece a sua condição, quem te chama hoje é o Eu Sou, a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele te chama para segui-lo. Seguir Jesus é estar junto com o povo dele para conhecer a sua palavra, conhecer a Bíblia, para amá-lo, para que a cada vez mais Ele jogue luz na nossa vida, para que Ele dê direção na nossa vida, para que a gente pare de ter escolhas erradas, porque quem caminha no escuro, eu lembro no país que eu vivia, quando acabava a energia, a gente dava a mão para o outro, porque corria o perigo da gente tropeçar e cair, por causa que não tinha luz. Assim é a vida sem Cristo. A vida sem Cristo é uma vida onde você vai tropeçar toda vez, porque você caminha no escuro, sem a revelação do Senhor. Ele te chama hoje para segui-lo. Ele é a luz do mundo. Com Jesus nós temos a certeza que Ele está conosco. Então você, meu irmão, que já segue Jesus, calma. Você que segue Jesus, Ele tem iluminado a sua vida. Você sabe para onde você está caminhando. Você sabe que Ele está te protegendo. Você sabe que Ele prometeu nos sustentar, nos dar o pão nosso de cada dia. Você sabe que mesmo que nós morramos, Ele nos dá a vida eterna, a ressurreição no final. Você então que já segue o Senhor, calma, meu irmão. O Senhor Jesus tem iluminado a nossa vida. E o Senhor Jesus quer iluminar também outros que estão dispostos a amá-lo mais do que as suas trevas. Eu quero então orar por você que tem ouvido, você que reconhece que está em trevas, você que quer amar essa pessoa, a luz do mundo, você que quer segui-lo. Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça onde você está. Vamos orar.